Pedi e recebereis. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Espero te encontrar bem, na graça e na presença de Deus. Hoje a gente está aqui para rezar e colocar diante de Deus a nossa vida e tantas coisas que Deus também vai colocando diante de nós. Hoje é dia 9 de março, nesta quinta-feira, a gente partilha a palavra de Deus, olha para a palavra de Deus, e a palavra de Deus hoje que vem mais uma vez, nesse tempo da quaresma, não é? Abrir muito o nosso coração, a nossa vida, né? Colocar diante de nós algumas escolhas que a gente faz. Sempre podemos rever algumas coisas, sempre podemos seguir um caminho novo, sempre podemos alcançar aquilo que está ao nosso encontro. Então a gente hoje está aqui mais uma vez para rezar, para colocar diante de Deus aquilo que nós estamos vivenciando. E hoje a gente vai se deparar com a palavra de Deus, palavra de Jesus, palavra forte novamente, é uma palavra que nos ensina a cuidar muito bem com as nossas escolhas do dia a dia. Porque eu até coloquei, um título para este momento que é bastante forte, dizendo assim que a morte crava as nossas escolhas. No dia da nossa morte, a gente vai colher aquilo que as nossas escolhas foram sendo feitas. Por isso, Por isso que a gente olha isso, por isso que a gente aprende com o Evangelho de hoje, Por isso que a gente aprende muito com o nosso Senhor Jesus Cristo a seguir o caminho certo, a seguir o caminho verdadeiro, cuidar com as nossas escolhas, porque elas têm consequências, elas muitas vezes elas vão apontar o caminho que a gente quer seguir, Então, meu irmão, minha irmã, hoje mais do que nunca, Hoje mais do que nunca a gente vai olhar para o modo como a gente está vivendo a nossa vida, as nossas escolhas e as que a gente não perca a vida. Por causa das escolhas, que a gente não perca a paz, pelo jeito como nós estamos se perdendo, por nos fechando. Talvez não isso aqui. Aí quando vê algumas coisas a gente que mais acertar, a gente área do e do os dois estão num lado oposto da vida. E aí a gente vai entender uma coisa, que a vida ela é feita de escolhas, A vida é feita de escolhas. O Evangelho de hoje jamais vai dizer que a riqueza é sinal de céu ou de inferno. O Evangelho de hoje jamais vai dizer que a pobreza é garantia do céu ou a garantia do inferno. Mas o Evangelho de hoje ele vem para os nossos olhos e a gente procurar entender como nós estamos vivendo a nossa vida. Por quê? Porque a morte, A morte crava as nossas escolhas. Com a morte, as nossas escolhas elas serão cravadas eternamente.
Por isso que nós estamos num momento bonito de conversão, de mudança de vida, de olhar para as nossas escolhas, de muitas vezes ir com mais calma diante de algumas situações. Por isso que a gente precisa, né? Por isso que a gente precisa, mais do que nunca, saber viver. E não apenas viver, mas saber viver. Saber viver para que as nossas escolhas sejam sempre escolhas acertadas. E que a gente tenha sempre vida e tenhamos vida em abundância. Então, um bom dia para você. Que o seu dia seja abençoado. Que o seu dia seja cheio da graça e da presença de Deus. Um bom dia para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Eu quero rezar por todas as intenções que você aqui está colocando, né? Quero rezar por todas essas intenções. Quero pedir que Deus olhe muito por você, pela sua casa, por tudo aquilo que você está vivenciando. E eu quero também te convidar agora, então, a rezar junto comigo, né? A rezar junto comigo a oração pedindo o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo. Rezemos juntos, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E ao iniciar esse dia, não sei como é que você acordou, não sei como é que você está, mas ao iniciar esse dia, eu sei que muitas vezes a gente pode estar cansado, talvez preocupado, talvez aborrecido, talvez sem muita motivação para viver. Talvez a gente pode estar assim. E eu quero dizer para você, ergue tua cabeça, força, coragem, não se entregue ao desânimo, jamais. Muitas vezes, a gente precisa pedir ajuda, buscar ajuda de alguém especializado, Alguém que vai ajudar a gente, Existem muitas pessoas que às vezes acham que não precisa de um remédio, não precisa de uma consulta para melhorar a sua saúde, o momento que está. Mas não seja bobo de apenas confiar na sua força. Muitas vezes é preciso buscar ajuda. Muitas vezes é preciso também rezar. Eu sei que você reza. Hoje também, talvez você está bem, está tranquilo, Vocês estão indo bem, você está tão feliz, você está tão alegre, tão contente. Celebra bem esse momento. Apenas não se acomode, tá? Celebra bem as coisas boas da tua vida. Seu Santa Cruz, eu quero pedir que Deus olhe por você. Com o sinal da Santa Cruz, quero pedir que Deus toque o teu coração. Quero pedir que o Senhor venha em teu auxílio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E hoje está te dando mais um dia de vida. Então, chega de cabeça baixa. Chega de lamentar. Vamos para frente. Cabeça erguida, Força, coragem. Ah, padre, a situação está assim, está assim. Eu sei que está assim, está assim, está assim. Mas eu também sei que se você ficar talvez travado, nunca vai melhorar. Então vamos para frente. Vamos pensar coisa boa. Vamos colocar Deus na causa. Vamos fazer novas escolhas. Vamos enfrentar e vamos vencer tudo aquilo que talvez pode ser diferente na nossa vida.
Evangelho de hoje, tá? Eu peço até que você preste atenção. Ele tem praticamente 12 versículos. Ele é grande, mas é uma história que a gente vai levar para a vida toda. É uma história que a gente vai levar para a vida toda. Não se assuste com o que eu vou dizer, tá? Todos nós vamos morrer, tá? Todos nós vamos morrer, tá? Todos nós vamos passar por esse evento da vida. Mas lembra de uma coisa, que a morte vai cravar as tuas escolhas. E que você possa escolher sempre o lado bom, bonito da vida. Combinado? Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia todos os dias festas esplêndidas. Havia um homem pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos. No meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por suas vezes, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho forte hoje. Evangelho forte hoje. Palavra de Deus fortíssima para a nossa vida. Fortíssima para a nossa vida. Volto a dizer, que eu escrevi aqui, se é que eu posso dar um título para este momento de oração, mas eu dizia que a morte crava definitivamente as nossas escolhas. Até um pouco difícil eu falar assim, mas a gente precisa falar, A morte crava as nossas escolhas. Então, o que você está escolhendo viver? O evangelho de hoje não é um evangelho que vai dizer assim que
possuir bens é sinônimo de ir para o inferno. Jamais. Jamais. Eu sou da opinião e penso, e Deus também vê dessa maneira, né? Que a gente, quando trabalha para crescer, para prosperar, para ter o conforto da nossa vida. Hoje o Evangelho também não vai dizer, né, que ser pobre é garantia de que a gente tem o céu garantido. Também não é assim, você sabe disso. Pobreza não garante o céu. Agora, o que hoje a gente leva para a vida é o jeito como a gente vive a vida, né? A gente pode e deve ter os nossos bens com toda certeza. Agora, não podemos ter um coração duro, malvado, que não sente compaixão, que não sente misericórdia. Vamos resolver todos os problemas do mundo? Não. Mas a gente pode mudar o mundo de alguém ajudando, né? Às vezes não é nem questão material. Mas veja o que levou este homem rico, que não tem nome, para o tormento, para o inferno, né? Ele diz, ele está sofrendo, né? Imagina o tamanho do sofrimento, né? Existe gente que acha que o inferno não existe, mas ele existe. E ele é muito real. E ele vai. E eu vou te dizer uma coisa. O jeito como você morrer, o jeito como a gente morrer vai definir para o lugar que a gente vai. Para o lugar que a gente vai. Veja o tormento, né? Veja o tormento desse homem rico. Possuía tudo na terra, né? A palavra de Deus diz, né? Festa todos os dias. Vamos curtir, vamos aproveitar a vida, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? O importante é curtir a vida, o importante é saborear a vida, o importante é ostentar, o importante é estar na mídia. Porém, você sabe, né, que a morte, ela não marca a hora, dia e assim por diante. Você sabe disso, né? Ela vem, às vezes ela vem quando a gente menos espera, né? Menos espera. Uma pergunta que talvez você vai ficar terrivelmente brabo comigo, né? E se você fosse morrer hoje? Como é que estaria, né? O teu espírito, a tua alma? Porque o corpo morre, mas a alma não morre. Então, a gente hoje está nesse momento em que a gente precisa fazer escolhas, e escolhas que fazem bem para a nossa vida. Eu falava lá no comecinho do nosso momento de oração, alguns estão chegando agora, que você seja abençoado, tá? Que você tenha um bom dia, que Deus te conduza sempre, né? Eu dizia lá no comecinho do Evangelho, talvez você está passando por um momento difícil, complicado, né? Talvez você está passando por um momento assim, não vou dizer, né, uma depressão, né, mas uma tristeza mais profunda, algo parecido. Veja como é importante a gente prevenir isso, a gente buscar ajuda, né? Vamos olhar este homem rico que, né, ele não, infelizmente, ele não podia mais fazer muita coisa ali, né? Jesus não podia fazer mais muita coisa por ele, porque ele escolheu estar em outra região. Mas olha o que ele diz. Pai Abraão, manda algum dos mortos prevenir aos meus irmãos. Sabe, a gente sabe quando o nosso corpo, a nossa vida, ela começa a dar sinais de que uma mudança precisa acontecer. E aí, não seja bobo, não seja boba. Vai buscar ajuda, vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda de quem talvez é mais entendido do que você. Não pensa que algumas batalhas na nossa vida a gente vence sozinho. Tem batalha na nossa vida que sozinho a gente pode até vencer, mas o preço não compensa. Não compensa. Vai buscar ajuda. Vai pegar ajuda, né?
O evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje nos chama atenção para isso, né? Nos chama atenção para isso, que a gente precisa buscar ajuda. A gente precisa também ajudar o outro. A gente precisa ter um coração mais manso, mais humilde, mais sereno, mais tranquilo. Sabe? A gente precisa. A gente precisa. A gente precisa. E você merece estar bem. Você merece estar feliz. Você merece que as coisas deem certo na tua vida. Então, nunca é feio buscar ajuda. Nunca é feio. Nunca é feio. Muito pelo contrário. É uma bênção. Por isso, onde é que a gente encontra essa ajuda? Onde é que a gente encontra esta força? Sabe onde é que a gente encontra tudo isso? Em vários lugares, mas em Deus é um deles. A Eucaristia, a igreja, a comunhão. Seja um homem ou uma mulher de comunhão eucarística. É ali que a gente encontra ajuda também. A gente encontra ajuda nos amigos. A gente encontra ajuda num irmão, numa irmã. A gente encontra ajuda na família. Sabe, a gente consegue se suportar. O que é, né, ser o suporte um do outro? Não é engolir sapo, não. É ser suporte, né? É ser aquela escora, né? É ser aquele apoio, né? É ser aquele ombro amigo que eu posso ser eu. Que eu possa ser eu. Que eu possa ser eu. Então, meu irmão, minha irmã, sempre dá tempo. Sempre dá tempo de voltar. Sempre dá tempo de mudar. Sempre dá tempo de deixar algumas coisas de lado, sabe? Sempre dá tempo. E esta palavra de Deus aqui hoje, ela também é uma lembrança bastante bonita, aliás, né? Que a gente não deve ficar preso a alguma coisa que aconteceu lá atrás, alguma coisa que não deu certo, talvez uma pisada de bola que a gente deu. Para quê? Para que ficar sofrendo por isso? O Evangelho de hoje vai dizer assim que um dia a nossa vida vai ter um ponto final, né? Um ponto final. Você sabe que vai ser isso. O corpo morre, mas a alma não. O que fica é o bem que a gente fez. Então eu volto a te dizer, o Evangelho de hoje jamais é uma crítica a quem tem bens materiais. Não, não é uma crítica. Jamais, porque inclusive a parábola, né, dos talentos e do semeador diz, né, que quem semear, não tiver medo, cultivar, se dedicar, vai colher os frutos. A parábola de hoje, a história do Evangelho de hoje, sabe, a história do Evangelho de hoje também não é dizer que quem é pobre tem o céu garantido. Não, pobreza não garante o céu, né? O que garante o céu? O que garante a vida eterna? É o modo como a gente está vivendo. É o modo como a gente está vivendo. Por isso nunca é demais você parar, pensar, avaliar um pouco, né? A tua vida, as tuas atitudes, né? Quantos anos você quer viver ainda? Quantos anos você deseja viver ainda? Quais são os teus sonhos? Talvez um sonho de ver um filho casar, uma filha casar. Talvez o sonho de ver netos, bisnetos. Talvez o sonho, né, de ver tantas coisas se concretizar para a frente. Olha que coisa linda esses teus sonhos, né? Quais são os teus sonhos? O que você almeja, né, ainda para frente? Porque talvez é muito cedo para você se acomodar. Talvez ainda é muito cedo para você desanimar. Talvez é muito cedo para você dar a seta, né? E encostar no acostamento ou andar numa velocidade abaixo do que Deus pensou para você. Sabe, olha que evangelho hoje que mexe, né? Que mexe com o nosso interior. Esse evangelho mexe com o nosso
interior. Mexe com as nossas escolhas. Mexe com a nossa perspectiva de vida. Tá? Procura viver bem. Procura viver bem. Procura viver cada momento que o Senhor te dá. Volto a dizer, né? Se você tem uma condição um pouco melhor de vida, não se esqueça daquele que não tem. Não se esqueça, tá? Às vezes uma pequena ajuda, né? Às vezes uma ajuda pequena transforma a vida de alguém. E você nunca vai ser trouxa, bobo, idiota por ajudar alguém. Nunca. Né? Às vezes a pessoa pode até agir de má fé. Tudo bem. Ela vai ter, né, o seu julgamento. Mas fazer o bem faz muito bem. Né? Ou não? Claro que é, né? Fazer o bem faz muito bem. Né? Fazer o bem faz muito bem. Essa vai ser a nossa frase de hoje. Sabe, né? Então, abraça a tua vida. Né? Eu volto a dizer, eu tenho falado muito isso nesses últimos dias. Tá? Se você acordou e tem certeza que você está acordado, tem certeza que você está vivo? Tá, tem, né? Pode só estar brincando, né? Mas olha só, se você acordou, abraça a tua vida. Abraça esse dia. Abraça aqueles que estão bem pertinho de você e ergue esta cabeça, né? Com ou sem problema. Não tem problema. Com ou sem problema. Abraça a tua vida. Vai pra frente. Não tenha medo. Coloca fé. Né? Coloca pessoas bem pertinho de você. Procura ajuda se você precisa. Por favor, tá? Abraça a tua vida. É só você. A tua vida é como uma empresa. É você que administra ela. E é só você que pode evitar que ela vá à falência. Tá? Então, abraça a tua vida. Tá? Abraça os teus sonhos, teus propósitos, que você tem muito tempo pela frente ainda. E você precisa ver muitas coisas boas e bonitas acontecer. Combinado? Senão não tem sentido acordar. Senão não tem sentido estar aqui. Perdoe-me por usar, né, palavras fortes hoje, quem sabe. Perdoa hoje, talvez por falar desse jeito, mas é o evangelho de hoje, tá? É o evangelho de hoje. Qual é a frase do dia? Fazer o bem faz muito bem. Repita aí. Fazer o bem faz muito bem. Vamos escrever agora aí, né? Se você quiser escrever aí na linha do tempo, tá? Fazer o bem faz muito bem, né? Fazer o bem faz muito bem, tá? Então é assim que a gente vai viver esse dia. Fazer o bem faz muito bem, tá? É assim que você vai viver. Mesmo que venham situações que será que vale a pena, não sei o quê? Você vai dizer assim, fazer o bem faz muito bem. Você não vai se arrepender. Quem sabe, né, nesse espírito da quaresma, quem sabe você não precisa deixar de comer chocolate, tomar uma cerveja, deixar de comer carne vermelha nessa quaresma. Mas quem sabe a tua penitência pode ser fazer o bem para alguém, né? E quem sabe você pode fazer isso hoje. Fazer o bem faz muito bem. Combinado, então, gente querida? E é assim, então, né, que a gente vai continuar este momento, né? Nós vamos pedir agora a bênção pela intercessão de Santo Antônio, né? Sobre você, sobre a sua casa, né? E é assim que a gente vai viver bem esse dia. Amanhã, talvez, você que acompanha aqui pelo Instagram, talvez amanhã eu vou pedir para você migrar para o Facebook, porque não sei se eu vou ter acesso ao Instagram amanhã para fazer este momento de oração, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugiu. Venceu o leão da tribo de Judá,
Filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Qual é a frase do dia? Fazer o bem faz muito bem. Então, a vida e viva bem. Nos encontramos amanhã, 7 horas da manhã, aqui